Boa noite, meu nome é Mainar, sou acadêmica do 8º período de fisioterapia do Centro Acadêmico Presidente Antônio Carlos, em Barbacena. Devido ao período de pandemia, o corpo acadêmico, a fim de não nos prejudicar, nos proporcionou o estágio remoto, em que 2 vezes na semana éramos orientados por Glaucio Dutra e Cláudia Miranda, na segunda e na quarta, por 5 horas. E durante esse estágio eram discutidos casos clínicos, exames de imagens para a gente observar as alterações, caso houvesse, também chegar a possíveis diagnósticos, falar dos tratamentos, das formas de tratamento, também foi passado a experiência de outros acadêmicos, né, durante esse período, para quem veio a campo. E para poder concluir o estágio remoto, nós vamos fazer um vídeo em que escolhemos um caso clínico para apresentar. E eu escolhi sobre a síndrome de Niemann-Pick, que eu fui orientada, né, pela Cláudia Miranda durante um dos encontros. E vou trazer para vocês um pouco do que é esse caso clínico, do que é... O caso clínico é sobre a síndrome de Niemann-Pick. Caso clínico: paciente AM, 6 anos, sexo feminino, portadora da síndrome de Niemann-Pick, foi internado devido a uma infecção interrogada. Mantém o tratamento multidisciplinar em casa, onde a fisioterapia atua na manutenção respiratória e motora. Faz uso contínuo de BiPAP durante a noite e TQT. Sua história pregressa foi a sua longa estadia na UTI neonatal ao nascer, até ser diagnosticada e receber alta. As condutas realizadas no hospital foi durante seu período de internação e foram as condutas respiratórias e motoras, nas quais eram feita monitorização da ausculta pulmonar, cardíaca, dos sinais vitais como pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, se tinha esforço respiratório, dispneia, taquipneia, os parâmetros da ventilação mecânica, realização de manobras higiênicas, como compressão e descompressão, e aspiração das vias aéreas e TQT. Na motora, mobilizações globais, mudanças de decúbito, posicionamento, bomba tibiotársica. Introdução. Agora eu vou contar um pouquinho do que é a doença. É uma doença de depósito lisossomal neurovisceral, podendo afetar vísceras e cérebro. É causada por um defeito no transporte intracelular de colesterol e glicoesfingolipídios. A doença geralmente ocorre por mutações no gene NPC1, mas também pode ocorrer mutações no gene NPC2, sendo ambas herdadas de forma autossômica recessiva. A maioria dos indivíduos são heterozigotos, composto com mudanças exclusivas da família. Mutações. A prevalência dessa doença é que a cada 130 mil nascidos vivos, apenas uma criança tem essa doença. Existe um defeito no gene do pai e da mãe, que transmite a prole. Também é uma deficiência de esfingomielinase, que resulta no acúmulo do monócito fagocitário, que provoca a morte das células dos órgãos, e o corpo não consegue mais fazer a remoção do colesterol excedido. Entendendo assim, é uma doença de herança genética, recessiva, e é necessário que o pai ou a mãe seja o portador
para transmitir para a prole. Assim, a criança que herdou os genes de ambos os pais nasce com um defeito no metabolismo do colesterol, que acumula nas células, principalmente no cérebro, baço e fígado, um colesterol elevado, que é visto nos exames de rotina que se relacionam a esta doença. A doença pode ser manifestada ao nascimento, durante a infância ou mesmo na vida adulta. Em cada fase, podemos encontrar uma variação de sintoma. Resumindo, é uma doença recessiva, rara e sem cura. Quando ocorrem as manifestações, os sinais e os sintomas? Bom, quando a criança nasce, pode-se apresentar aumento do tamanho do baço, do fígado, icterícia neonatal, pode evoluir com grave retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Quando é na infância, pode surgir sintomas como ataxia, comprometimento cognitivo, disartria, movimentos involuntários e até distúrbios de comportamento. Na vida adulta, são comuns o surgimento de distúrbios psiquiátricos, como a esquizofrenia, surgem os movimentos involuntários, distonias, e um quadro demencial pode evoluir. Também pode ser encontrada a paralisia do olhar vertical, que é quando o paciente não olha nem para cima e nem para baixo, e a paralisia gelástica, que ocorre quando há uma crise de queda pelo tônus muscular durante situações de risos. Os sintomas também estão relacionados aos seus tipos. Temos o tipo A, B ou C, mas também tem uma variação entre D, E ou F. Então, vou falar dos três principais. O tipo A é o aumento do fígado e do baço, que provoca uma deteriorização progressiva no sistema nervoso, um atraso do desenvolvimento psicomotor, doenças pulmonares e infecções respiratórias frequentes. Os sintomas aparecem entre os 3 a 9 meses de idade e a expectativa de vida é muito reduzida. A maioria morre por volta dos 3 anos. Tipo B. Apresenta alargamento abdominal, infecções respiratórias, um retardo mental, aumento do colesterol e atraso no crescimento. Os outros sintomas podem aparecer no final da infância ou na adolescência e podem sobreviver até o final da infância ou o início da idade adulta. No tipo C, ocorre a paralisia dos nervos motores, oculares, icterícia, aumento do baço, do fígado, dificuldade de aprendizagem, declínio intelectual progressivo, dificuldade em movimentações dos membros, dificuldade para falar, falta de controle muscular, tremores e convulsões. Quando os sintomas aparecem na primeira infância, a expectativa de vida é de 5 anos e se aparecem depois dos 5, tende a viver até os 20 anos. Como que é realizado o diagnóstico para confirmar? Como é feito o diagnóstico para confirmar? Pode ser através da triagem pré-natal, que pode ser obtida através de biologia molecular, o exame de sangue da esfingomielinase em leucócitos, também o teste de DNA nos pais, tomografias de tórax ou abdômen para ver se há alterações nos órgãos internos e uma biópsia. O tratamento, ainda não há uma terapia específica aprovada, né, para manter o tratamento desse paciente. Mas, entretanto, uma terapia em potencial tem sido desenvolvida, né, através de um estudo avançado, que é a reposição enzimática para tratando essas doenças. E os resultados desse estudo têm sido bem animadores, tanto em adultos quanto em crianças. E há também o transplante de medula óssea ou o transplante de células troncos. Eu trouxe aqui um quadro
que fala um pouco do tratamento, e esse paciente ele vai necessitar de um atendimento multidisciplinar com outros profissionais, como fonoaudiólogo, nutricionista, psicopedagoga e a fisioterapia, para poder dar o melhor tratamento para esse paciente. Ele também vai fazer uso de certos fármacos para evitar as convulsões, né? Antibiótico terapia para evitar as pneumonias de repetição. E a fisioterapia ela vai atuar na motora para redução da ataxia ou da espasticidade ou da hipotonia, e na respiratória ela vai cuidar para que não ocorra pneumonias de repetição, para gerar um bem-estar, né? E evitar que essa criança tenha acúmulo de secreção, e sempre visando dar a ela uma qualidade de vida durante esse ciclo de vida dela. Como a fisioterapia auxilia este paciente? O papel da fisioterapia respiratória visa melhorar a função pulmonar, a ventilação mecânica, a biomecânica respiratória e que podem estar prejudicados com a doença. E o papel da fisioterapia motora vai variar de acordo com a progressão da doença, a idade e manter a funcionalidade, a fim de reduzir as limitações da doença e gerar o bem-estar ao paciente. As considerações finais foi que, após o estudo para o desenvolvimento deste trabalho, foi observado que há poucas informações sobre a importância da atuação fisioterapêutica no tratamento e que precisam ser realizados outros estudos para enfatizar mais este assunto, principalmente em relação ao trabalho motor, que este paciente necessita ao longo de sua vida. Essas são as referências e obrigada.